Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Eu sou o Tiago Mota, já sabem, todos os sábados estarei aqui com vídeos novos. Hoje vamos abordar uma patologia que é fruto também em muito, não só dos nossos estilos de vida, mas também da idade, da nossa longevidade, visto que hoje em dia a nossa esperança média de vida é muito superior ao que era antigamente, portanto, e principalmente no nosso país, embora falemos de um modo geral, mas do nosso país exista uma grande percentagem de população idosa. Portanto, cada vez mais vamos nos deparar com este tipo de patologia. Portanto, a insuficiência cardíaca provoca bastante comorbilidade, ou seja, diminuição da nossa mobilidade, incapacidade no nosso dia-a-dia, nas nossas atividades, e reflete-se, como o próprio nome diz, numa patologia que incide no coração, sobre o coração, portanto, sobre o esforço que o coração, dito normal, em condições normais, faria sem nenhum problema, e que começa a ficar condicionado de algum modo, ok? Portanto, esses sinais e sintomas e modos de prevenção, algum tipo até como se faz o diagnóstico, irão ser falados todos mais à frente no vídeo, ok? Não se esqueçam que esta informação não é nenhum aconselhamento, é apenas uma informação fruto de uma análise rigorosa, como é óbvio. Espero que gostem do vídeo que segue, portanto hoje vamos falar sobre insuficiências cardíacas. Venham daí! Então, olá a todos uma vez mais, vamos então iniciar aqui o nosso vídeo de hoje, vamos falar então sobre insuficiências cardíacas e toda a implicação que traz no nosso dia-a-dia, na nossa saúde, e está associada mesmo a muita comorbilidade, ok? Diminuição da nossa atividade no dia-a-dia, porque provoca cansaço, provoca outro tipo e condiciona nas nossas atividades, portanto, normalmente está mais associada a pessoas que têm uma prevalência elevada de diabetes, de hipertensão, obesidade também, e normalmente em pessoas com idade mais avançada. Portanto, a idades superiores a 80 anos, temos uma prevalência, uma incidência de cerca de 16% da população com insuficiência cardíaca, está bem? Portanto, a insuficiência cardíaca atinge mais ou menos, ou afeta mais ou menos a nível nominal, cerca de 400 mil portugueses e tem tendência para aumentar. Todos nós percebemos porquê, porque visto que a esperança média de vida também aumenta, embora tenha diminuído agora ligeiramente com a situação da Covid, mas tem tendência a aumentar, ok? Portanto, por a idade também aumentar a esperança média de vida. A prevalência pode aumentar entre 50% a 70% até 2030. No Brasil, por exemplo, para terem uma noção de quanto é que se perde a nível da economia, numa estimativa, quanto é que se perde a nível da economia, cerca de 6 bilhões de reais com a redução da produtividade da população por esta doença, ok? Esta doença, que é a insuficiência cardíaca, atinge de tal maneira a população brasileira que acaba por perder, o próprio país acaba por perder cerca de 6 bilhões, 6 mil milhões, ok? Em redução de produtividade devido à incapacidade provocada pela insuficiência cardíaca, ok? Que é uma doença crónica e, neste caso, a nível de percentagem, afeta cerca de 20% dos brasileiros, ok? A insuficiência cardíaca é uma condição clínica, normalmente é designada assim, por uma situação clínica, na qual o coração, e depois existem vários tipos de insuficiência cardíaca, mas no qual o coração perde a sua capacidade de bombear o sangue, de modo a que o oxigênio, os nutrientes, todos estes elementos que nós falamos aqui e abordamos em vários vídeos aqui no canal, que acaba por esses elementos não vão de algum modo satisfazer as necessidades que o corpo tem, ok? Portanto, o coração, no fundo, deixa de ter capacidade para bombear o sangue de forma eficaz, para fazer com que o sangue chegue com o oxigênio, com os nutrientes, com todos os elementos figurados que são necessários em determinadas partes do nosso organismo, e depois não tem essa capacidade não só de bombear e de enviar esse sangue, mas também de fazer regressar esse sangue ao coração, ok? Para haver as ditas trocas gasosas, depois com a pequena circulação, há a grande circulação, a pequena, e com as trocas de gasosas a nível pulmonar também, ok? Que é importante, ou seja, receber o oxigênio, deixar o dióxido de carbono. Portanto, o coração deixa de ter essa capacidade. E como resultado dessa incapacidade, pode haver aqui um processo degenerativo a nível sistémico, mas que muito está ligado também ao avançar da idade, ok? Portanto, isto é importante.
Como vocês podem ver nesta imagem, basicamente é constituído por a artéria aorta, que é a maior artéria do corpo humano. Portanto, a artéria aorta acaba por ser das maiores artérias que existem no nosso corpo e é por onde o sangue então sai do nosso coração. Podem ver a artéria pulmonar, que faz então uma pequena circulação, que vai ao pulmão, e temos o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, temos a veia cava inferior, que também é das maiores veias do nosso corpo, a veia cava superior, temos também a artéria pulmonar, a veia pulmonar, pronto, como eu já referi, e o átrio esquerdo, que é uma das aurículas, e o átrio direito de outra das aurículas. Temos o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, ok? Pronto, temos que sempre perceber que o sangue sai do nosso coração pela parte esquerda do coração e regressa pelo lado direito, ok? Depois, cada artéria tem as suas válvulas também e funciona tudo de uma forma muito sincronizada. A causa da insuficiência cardíaca. As causas são várias, não é? Não é só uma causa que pode levar a esta insuficiência cardíaca. Pode ser provocada por uma doença coronária. O que é isso, uma doença coronária? É uma doença, por exemplo, que está associada às artérias que acabam por trazer ao nosso miocárdio, ao coração, ao músculo cardíaco, o oxigênio. Ou seja, o oxigênio, os nutrientes, também têm que chegar de algum modo ao coração, que também é um músculo, não é? Portanto, quando esse suprimento é condicionado de algum modo, também pode provocar aqui alguma insuficiência cardíaca, ou seja, o músculo não recebe o oxigênio que devia receber. O músculo, neste caso o coração, o miocárdio, o músculo cardíaco, ok? O infarto do miocárdio, quando há algum tipo de condicionamento, neste caso a clampagem, uma oclusão de uma dessas artérias que banha, deixa passar o termo, o músculo cardíaco, pode levar a que haja aqui também como o AVC, não passa o sangue, não passando o sangue, não leva o oxigênio, não leva os nutrientes e aquele músculo cardíaco, aquelas células do músculo cardíaco acabam por ser afetadas, podendo até haver aqui uma morte dessas mesmas células e aí existem então vários graus de infarto do miocárdio, ok? Consoante o grau, assim há recuperação, a possibilidade de recuperação ou não. Quando é afetada uma área muito extensa do músculo cardíaco, normalmente a pessoa não é compatível com vida. Então há aqui um transplante cardíaco, ou então a pessoa não consegue sobreviver, ok? Porque o infarto é muito extenso. Quando falo em inflamação de músculo, falo aqui de miocardites, que podem acontecer. Miocardites não é mais do que esta inflamação do músculo, pode levar também aqui a uma infecção do músculo cardíaco, do miocárdio, e normalmente são, por experiência própria sei, são situações muito complicadas, muito complexas, que podem levar a muitos dias de internamento com necessidade de antibioterapia endovenosa constante, até que haja aqui algum tipo de melhoria, ok? Isto é muito importante. Uma pressão sanguínea mais elevada, o que é isso, pressão sanguínea elevada? Vou deixar aqui também o link do vídeo sobre a hipertensão arterial, para vocês também darem uma vista de olhos, se sentirem curiosos. Portanto, é uma das causas também da insuficiência cardíaca, é a tensão muito alta, pelas causas todas que já falei também no vídeo. Portanto, se tiverem curiosidade, podem lá ir dar uma vista de olhos, pelo próprio esforço cardíaco, pela pressão aumentada dentro do coração, que pode levar depois também aqui a um esforço adicional da parte cardíaca e uma pressão sempre maior, que leva aqui a um atrito maior também sobre as artérias, sobre as próprias cavidades cardíacas e, portanto, pode levar a insuficiência cardíaca. Temos também aqui uma doença das válvulas do coração, pronto, que as válvulas não funcionam como deveriam funcionar. Doenças, por exemplo, alguns tipos de arritmias cardíacas, também pode acontecer. A arritmia basicamente é quando as aurículas não estão sincronizadas. Há ali um momento em que elas parece que batem ali mais depressa e não há um bater sincronizado e rítmico. Há uma coisa arrítmica, que pode levar também aqui a soltar de coágulos que se alojam muitas vezes nas aurículas ou no coração, e esses coágulos depois podem levar ao tal AVC. Portanto, a arritmia é um efeito também, um dos fatores de risco do AVC também, do acidente vascular cerebral, portanto, é um dos fatores. O abuso prolongado de álcool, as pericardites, que o pericárdio é uma membrana que envolve todo o coração, que faz com que o coração esteja de certo modo também protegido,
e é quase como um lubrificante para o coração estar de uma forma mais eficaz a contrair. E essa membrana muitas vezes também é infectada por determinadas bactérias que depois também necessitam que se faça antibioterapia, antibióticos durante muito tempo, porque é uma zona difícil desses antibióticos chegarem e então também é muito complicado situações dessas. Portanto, é importante aqui ter presente que a doença arterial, neste caso a doença das artérias coronárias, a doença coronária, que são essas mesmas artérias que irrigam todo o músculo cardíaco, é uma doença muito grave, e às vezes as pessoas têm dor com arrastar de dor para o braço, com irradiar, dor que nós chamamos em termos técnicos de dor pré-cordial, e muitas vezes alguns dos sintomas são do infarto, são até a pessoa sente-se mal disposta, tem vómitos, nauseada, essa dor pré-cordial com arrastar normalmente para o lado esquerdo, e que se nota mais em períodos de frio, normalmente no inverno. Porque é fácil, porque as artérias, as coronárias neste caso, essas artérias que estão por cima do músculo cardíaco, quando há frio, qualquer artéria, qualquer vaso sofre vasoconstrição pelo próprio frio. E então, se já há algum entupimento de algum modo, esse entupimento vai se acentuar com a contração da própria artéria, ok? Se já havia aqui um entupimento e a artéria já estava mais estenosada, mais apertada, quando há frio, há mais vasoconstrição e aí também chega ao sangue em menos quantidade e daí o sofrimento do músculo cardíaco, ok? Portanto, isso também pode acontecer. Falando aqui de tipos de insuficiência cardíaca, pronto. Como eu disse inicialmente também, existem vários tipos de insuficiência cardíaca. Há várias classificações, aliás, para essa insuficiência cardíaca, e dentro dessas classificações existem, por exemplo, a insuficiência cardíaca sistólica e ou a diastólica, ok? Portanto, a sistólica é caracterizada sempre porque o coração perde força do lado esquerdo. Lembra-se de eu falar há pouco convosco acerca de onde saía o sangue, saía do nosso lado esquerdo. Daí é a sistólica, que é quando o coração aperta e envia o sangue, ok? Envia o sangue para o resto do organismo. E o que é que acontece? Pelo ventrículo esquerdo, né? O ventrículo é o que faz mais força, para então o sangue ser expulso do coração. E não consegue bombear o sangue de forma eficaz para a circulação, ok? E fala-se então em insuficiência cardíaca sistólica. Portanto, é a insuficiência cardíaca que se baseia mais no lado esquerdo do coração. E normalmente isso acontece porque quando isso ocorre, normalmente o coração fica mais dilatado e fica mais fraco, ok? E aí dá-se esse nível então de insuficiência cardíaca. Nós temos também a diastólica, a diastólica é quando o sangue é puxado de volta para o coração, ok? Portanto, é enviado e é puxado. E o coração torna-se então mais espesso e rígido também no ventrículo esquerdo, ok? E não consegue encher o suficiente, esse mesmo ventrículo não consegue encher o suficiente para bombear, neste caso, o sangue para o resto, neste caso, para a circulação, ok? Mesmo que a ação de bombeamento seja muito forte. Porquê? Porque o músculo a cavidade do ventrículo sendo mais espessa, também a quantidade é menor, ok? De sangue que entra nesse mesmo ventrículo. Portanto, torna-se incapaz de fazer, mesmo que seja muito forte, ou seja, o ventrículo esquerdo não enche na totalidade, e não enchendo na totalidade, também perde a sua eficiência, ok? Portanto, e o sangue não é bombeado para a circulação, mesmo que tenha força para o bombear, ok? A insuficiência cardíaca congestiva é devido à incapacidade do músculo, e o músculo do quê? Que este tem para enviar o sangue para a circulação. Portanto, o que é que acontece? O sangue acumula-se nas veias, neste caso, e acumula-se também o líquido nos tecidos. Porquê? Porque não há uma normal circulação, e neste caso o coração não tem capacidade, torna-se incapaz de bombear o sangue de uma forma normal e não consegue então puxar os líquidos também. Então começa a haver acumulação de líquidos, não só a nível das nossas extremidades, que é onde eles estão mais longe, não é, do coração, mas também a nível do nosso pulmão. E muitas vezes leva aqui a urgências médicas, por exemplo, de um edema agudo do pulmão, em que o sangue, neste caso, não é bombeado de forma eficaz, os líquidos acumulam-se
no pulmão, e nós dizemos na gíria que é o pulmão encharca, ou seja, fica cheio de água, a pessoa não acaba quase, deixem passar o termo, mas nós falamos um bocadinho na gíria assim, no serviço às vezes, que o pulmão fica encharcado, a pessoa fica, parece que está a morrer afogada, ok? Portanto, e se a pessoa não fosse socorrida nos primeiros minutos, acaba por morrer, ok? Entrar em paragem cardíaca e acaba por morrer. Portanto, isto é muito importante. Acumula-se também no abdômen, esses líquidos, não é só nas extremidades e no pulmão, e até provocam uma certa ascite, que é a acumulação de líquido a nível abdominal. Quando as insuficiências cardíacas, nesse caso congestivas, que é o que nós até temos mais no serviço onde trabalho, acabam por ser de um grau muito elevado, as pessoas ganham edemas, ou seja, inchaços nos membros superiores e muitas vezes até palpebrais, e podem levar também inchaços nos membros inferiores ou generalizados, que nós denominamos por anasarca. E perdem até líquido intersticial, que são o líquido que está fora das células, dentro dos tecidos, e o edema é tanto, o inchaço é tanto, que esse líquido vem para fora, como se a pessoa estivesse a transpirar, ok? Portanto, isso acontece na realidade. Depois temos a crónica, pronto, que é uma insuficiência que vai sendo tratada com fármacos que as pessoas vão tomando em casa, diuréticos principalmente, vasodilatadores, e acabam por ajudar também na doença. Então existem aqui várias fases na insuficiência cardíaca, e estas fases são divididas em 4, acabam por, consoante os sintomas que a pessoa tem, acabam por nos dizer ou não qual é a fase de insuficiência cardíaca que a pessoa está no momento. Há a primeira fase em que a pessoa não sente praticamente nenhum tipo de incapacidade pela insuficiência cardíaca, faz as suas atividades normais, desempenha as suas atividades normais, podem todas ser executadas, a pessoa não sente praticamente nada, não tem sintomas, faz a sua atividade normal, que é uma insuficiência cardíaca muito precoce ainda, que não está instalada, mas que vai progredindo se nada for feito, se estilos de vida não se mudarem, etc. Portanto, temos aqui a fase 2, ou classe 2, de insuficiência cardíaca, que é uma fase em que já notamos ali algumas limitações, alguns sintomas nas atividades do dia-a-dia, embora sendo muito leves, e que mesmo em repouso, ou sem sintomas, mesmo em repouso não há nenhum tipo de sintoma, ok? Insuficiências cardíacas de fase 3, em que há limitações visíveis na atividade física, portanto já há algumas limitações e a pessoa só se sente confortável quando está em repouso. E por último temos a fase 4, ou classe, as pessoas têm sintomas muito exacerbados, portanto ocorrem com qualquer tipo de atividade física, qualquer tipo de atividade que a pessoa tenha a nível físico, é muito desconfortável e mesmo em repouso a pessoa às vezes só dormem, e eu sei por experiência própria do serviço, do que vejo, muitos doentes que passam a noite sentados porque não conseguem dormir deitados, mesmo a fazer terapêuticas para tentar minimizar este impacto, apenas dormem bem sentados, ok? Porque se estiverem deitados, há aqui uma ortopneia, que é o que se designa, ou seja, uma dificuldade respiratória acrescida, quando estão deitados, um esforço respiratório muito maior, portanto às vezes até se levantam um bocado a cabeceira da cama, ou então eles dormem sentados, ok? É a única forma deles conseguirem dormir, de algum modo. Falando aqui de sintomas, já abordei aqui alguns no meio do nosso vídeo de hoje, mas agora falaremos deles um bocadinho mais objetivamente. Os principais são as tonturas, desmaios, dispneia, também é um dos sintomas, não é? Algum cansaço ou cansaço extremo, dependendo do grau de insuficiência cardíaca, não é? Edemas, principalmente como eu disse há pouco, a nível dos membros inferiores, nas extremidades, principalmente nas extremidades, a nível maleolar, ou seja, a nível dos tornozelos, aumento de peso, sem que a pessoa tenha feito por isso, não é? Às vezes a pessoa come muito e por aí fora e pode levar aumento de peso, mas neste caso está relacionado com o aumento de peso provocado pela retenção de líquidos, ok? Porque o coração lá está, não tem a capacidade de drenar esses líquidos circularem e serem a posteriori eliminados pelos nossos rins, ok? E até desmaios, por incapacidade do coração em levar o oxigênio, neste caso o sangue não chega nas devidas quantidades aos sítios certos, onde deve chegar, e daí também não chega o oxigênio e os nutrientes, portanto não chegando o oxigênio também pode levar a desmaios, ok? Não chegando o oxigênio ao cérebro, não é? Pronto. Tonturas. Fatores de risco. Fatores de risco, os mais comuns são, como eu disse também há pouco, doença arterial, portanto doença das artérias coronárias, por exemplo,
Histórias anteriores também já relacionadas com infarto agudo do miocárdio, portanto, o dito ataque cardíaco, portanto, a pessoa já tem ali alguma estenose, algum aperto em alguma artéria coronária, portanto, a pessoa já, por vezes, já tem ali angina de peito, como dizem às vezes, e, portanto, isso é um fator de risco também. Também é relacionado aqui problemas com válvulas cardíacas, que não estejam bem, não estejam a 100%, não é? E também pode levar a insuficiência cardíaca, não é? E miocardiopatia, ou seja, alguma doença que afete, alguma patologia que afete de algum modo o músculo cardíaco, ok? Portanto, alguma doença que afeta esse músculo. Ou porque a pessoa já teve um infarto e tem uma cicatriz já, ou seja, uma parte... O nosso músculo cardíaco é contrátil, ou seja, de algum modo está a contrair, não é? Tem um tipo de células que são as células cardíacas, as fibras musculares cardíacas. E se houver algum tipo de infarto agudo de miocárdio, um ataque cardíaco, há uma determinada zona que por vezes é afetada e as células morrem naquela zona. E deixam de ter o quê? Contractabilidade, ou seja, deixam de ter capacidade de contrair. E não tendo capacidade de contrair, é como se não tivessem ali nada, percebem? É uma cicatriz que ali está. Portanto, perde eficácia ao músculo. Não é? Isso também é uma das insuficiências que leva à insuficiência cardíaca. Foi o que eu disse há bocadinho. Quando a percentagem a percentagem afetada do miocárdio é muito elevada, não é compatível com vida. Portanto, muitas pessoas acabam por morrer, outras acabam por conseguir fazer algum transplante cardíaco, mas por norma não é um coração, não se arranja de um momento para o outro. Portanto, e tem que ter determinadas condições clínicas, etc. Portanto, insuficiências cardíacas são pessoas que já têm outras patologias e muitas vezes é complicado também, mesmo se houver indicação para fazer um transplante cardíaco. Diagnóstico, como é que se faz esse diagnóstico? Esse diagnóstico muitas vezes faz recorrendo aqui a alguns tipos de máquinas e equipamentos. Pode ser clínico, pela observação do próprio profissional de saúde, pode detectar, é uma pessoa que está muito cansada, é uma pessoa que tem, e ultimamente, e não estava, e agora está de algum modo, cansada. É uma pessoa que tem inchaço nos membros inferiores e também não tinha. Às vezes até há pessoas que urinam muitas vezes à noite, vão muitas vezes, levantam-se à noite para ir urinar, também muitas vezes, às vezes é um dos sinais também de insuficiência cardíaca, porque a pessoa depois está ali em plano, não é? A dormir. O eletrocardiograma, que é o mais conhecido de todos, o dito ECG, o ecocardiograma também, para ver mais ao pormenor, também se pode fazer. Pode-se fazer aqui também análise ao sangue, procurar determinados componentes do sangue, como por exemplo as troponinas, que é uma enzima que é produzida, por exemplo, quando está a haver algum tipo de condicionamento do coração, ou infarto agudo do miocárdio, e normalmente essa enzima cardíaca está muito elevada, portanto o músculo está em sofrimento, de algum modo, e normalmente quando se detecta que o doente tem insuficiência cardíaca, o que se deve fazer é encaminhar o doente logo assim que se possa para uma consulta de cardiologia, ok? Tratamento, são vários. Temos o tratamento médico e depois temos o tratamento até cirúrgico, que pode ser feito pelos cirurgiões cardíacos, né? Cardiotorácica, quando há indicação para. Normalmente usamos medicamentos como as furosemidas, que são diuréticos, que são usados para fazer com que e incidem sobre a ânsa dela, que é uma das partes da estrutura do nefrónio. O nefrónio é a unidade básica do rim, é a célula básica do rim, é o nefrónio. E o que é que vai fazer? Vai estimular uma das componentes dessa unidade básica a que haja então mais drenagem de urina, ok? Portanto, a pessoa urina mais vezes, urinando mais vezes é a dita resposta ao fármaco, vai fazer com que os líquidos sejam mais facilmente eliminados do nosso corpo e a sobrecarga sobre o coração também diminua. Porque, tendo muitos líquidos, o coração já tem insuficiência cardíaca, não consegue fazer com que esses líquidos todos circulem, não é? E então ainda tem que fazer mais força porque os líquidos cada vez aumentam mais e a pressão ainda é mais. Portanto, temos aqui a ajuda, por exemplo, de um diurético, como a furosemida, estou a dar um exemplo. Temos outros. Depois temos aqui a digoxina também. E os vasodilatadores, que dilatam e muitas vezes também podem ajudar aqui na parte cardíaca, e os anticoagulantes, ok? Normalmente as pessoas têm problemas de valvulopatias, ou uma coisa que tenha a ver com válvulas do coração, tenham tido, por exemplo, muitas vezes AVCs, ou que têm infartos agudos do miocárdio. Normalmente essas pessoas fazem muito anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários, como a aspirina, ou então outro tipo de anticoagulantes, como a pixabano, como vamos dar aqui vários,
que fazem com que a pessoa tenha o sangue mais líquido e evita a formação de coágulos, que é muito característico nestas pessoas com insuficiência cardíaca. Mudanças nos estilos de vida normalmente também têm que ser feitas, não é? A pessoa tem que ter uma alimentação mais saudável, não fumar, não beber, álcool, atenção. Praticar algum exercício físico, depois se adapta a cada tipo de pessoa que temos à nossa frente. Lembrem-se sempre que temos que ter em conta sempre a individualidade de vida das pessoas, como é óbvio. Cada pessoa é uma pessoa, com as suas patologias, com as suas comorbilidades, com as suas limitações. Portanto, temos de ter sempre atenção quem está à nossa frente. Depois, a insuficiência cardíaca também é muito grave e, normalmente, quando não responde ao tratamento, de algum modo, podemos então avançar até, muitas vezes, para um transplante cardíaco. Mas antes disso, às vezes também podemos pôr um pacemaker, quando às vezes há algum tipo de bloqueio que faça com que o coração não funcione de forma eficaz, ok? Normalmente usamos os Holters, às vezes usamos os Holters para perceber se há extrasístolos, ou seja, se há ali algum tipo de arritmia, se há algum tipo de funcionamento não tão bom por parte do coração e a pessoa está ali com o aparelho e parece quase um eletrocardiograma, que usamos com os elétrodos, que é aquelas colinhas que se colam depois no peito, e a pessoa está 24 horas com aquilo, portanto põe aquilo e depois vai tirar outra vez ao hospital ou à clínica, seja onde for, e eles têm uma noção de durante 24 horas como é que esteve o coração e qual é que foi o seu desempenho. Portanto, isso é importante para nós, tudo isto é importante para nós depois termos aqui também um diagnóstico, mas neste caso, falando aqui de tratamentos, daí do pacemaker, pode haver um bloqueio do feixe de disco, que é um género, o nosso coração funciona com estímulos elétricos, e esses estímulos elétricos têm os feixes condutores que distribuem os feixes elétricos para haver então a contração. Neste caso são nódulos sinusais que fazem esse estímulo elétrico, e às vezes há bloqueios e esses estímulos elétricos não chegam a determinadas zonas do coração. Okay? O transplante, como eu vos falei já, pode acontecer, pode haver uma insuficiência cardíaca muito grave ou terminal, e não haver resposta da pessoa ao tratamento médico, ou seja, com medicamentos, até um pacemaker já não seja eficaz, e daí pode haver necessidade então deste transplante cardíaco, embora com os condicionantes que eu já falei há pouco, e a idade também é uma delas, muitas vezes, não é? Prognóstico. Normalmente, uma pessoa com insuficiência cardíaca, será que não vai ter uma vida normal, dita normal? Uma pessoa com insuficiência cardíaca consegue fazer uma vida dita normal. Já sabe que a sua esperança média de vida é um bocadinho reduzida em relação às pessoas que não têm problemas cardíacos, né? E tem que se ter em atenção se o doente, ou seja, uma vida dita normal, se o doente, de algum modo, ou a pessoa que tem a insuficiência cardíaca, seja vigiada, cumpra a terapêutica, a gestão do regime terapêutico seja eficaz, não é? Procure sempre ter tratamentos mais eficazes e procure sempre ajuda e não falhe as consultas, que é importante. Aí está o cumprimento do regime terapêutico. Que seja uma pessoa com uma força também para mudar os seus estilos de vida, para melhor. E fazendo isto, a pessoa não só acaba por melhorar e os seus sintomas tornarem-se mais ligeiros, muitas vezes, cumprindo o regime terapêutico, mas também pode prolongar mais a sua vida, ok? E os métodos estão sempre a evoluir cada vez mais, portanto, cada vez mais as pessoas têm novas terapêuticas, novas técnicas que vão aparecendo e vai ajudando. A nível de prevenção, o que é que temos aqui? Manter uma dieta equilibrada, tem a ver com estilos de vida também, não beber bebidas alcoólicas, não fumar, principalmente, praticar exercício físico regular e se tivermos algum tipo aqui de colesterol mais elevado, que também é muito comum, hipertensão, diabetes e outro tipo de patologia, também devemos ser acompanhados pelos profissionais de saúde de cada ramo de preferência, ou por um profissional de saúde que seja competente em ajudar nestas áreas, ok? Porque não podemos tratar só a insuficiência cardíaca sem ter as outras áreas, as outras patologias crónicas, muitas vezes, também controladas, ok? Portanto, isso é fundamental. Espero que deixem o vosso gosto, não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam o canal, uma vez mais peço também, subscreverem o canal, carreguem lá no sininho para receberem as notificações cada vez que existem vídeos novos. Já sabem, eu sou o Tiago Mota e este é o canal Cuidar Mais Saúde.